Olá, sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, realização da TV UNAERP em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar do tema a trajetória do curso de Direito no Brasil. Convidamos então o Dr. Brasil Salomão, advogado, especialista em direito tributário, renomado em nosso país, para falar sobre esse tema. Dr. Brasil, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, cumprimento os seus telespectadores. É um prazer estar com o senhor pela carreira acadêmica e da advocacia, que sei que é de alto nível. Muito obrigado. Dr. Brasil, que ano que o senhor colou grau na nossa universidade, né? Me formei na Laudo de Camargo, ainda não era UNAERP, em 1967. Minha turma já fez 50 anos de formados. De lá para cá, muitas mudanças, o senhor já viu, né? Bastante mudança. Acho que hoje a trajetória, como é o tema que o senhor sugeriu, implica, antes de conhecer o direito, conhecer a informática, fundamentalmente, porque todas as novas demandas para as gerações que vêm aí vão passar necessariamente por um profundo conhecimento do direito virtual. O senhor vê assim que o advogado hoje ele sai das universidades como um todo, melhor formação, melhor conceito ou não? Aquela época do senhor, antiga, ainda era tradicional e melhor? Não, eu acredito que as faculdades hoje, nós temos convívio com os estagiários das diversas faculdades, inclusive a UNAERP, permite ver que a qualidade do ensino é muito boa. A resposta dos estagiários permite avaliar o curso. Então, eu acredito que realmente vem uma geração aí com uma formação melhor. Na época que eu formei, há mais de 50 anos, não havia o exame de ordem. O que selecionava era apenas o mercado. Saía, ia advogar e o mercado selecionava. Hoje, evidentemente, o exame de ordem, que é uma barreira poderosa, representa uma carta de apresentação para quem se forma, para que os escritórios contratem ou chamem. Então, eu acho que o próprio rigor do exame de ordem já está trazendo para a advocacia, para as carreiras da advocacia, uma qualidade de mais alto nível. Pela sua experiência, o senhor é contra o exame da ordem? Ou hoje virou uma necessidade? Eu sou, primeiro porque não fiz. Eu não acho justo uma faculdade particular, os valores são altos, as famílias se sacrificam muito para pagar, ou assumem dívidas tipo ProUni, etc., para pagar no futuro, e depois um único exame impedir aquela pessoa e aquela família de ver um filho advogando, ou prestando concursos, etc. O que eu acho que a OAB deveria fazer é fiscalizar as faculdades, ver o currículo dos professores, a assiduidade com que os professores vão à aula, usando o corpo enorme de advogados que somos hoje. Então, eu sou contra o exame por essas duas razões, porque não fiz e porque não acho justo, porque as faculdades são reconhecidas pelo governo. É aquilo bem que o senhor falou, né? Cria-se uma barreira, né? É uma barreira. Porque o aluno faz o curso de Direito, mas não é advogado. Então, às vezes, ele fica perdido na profissão dele por não conseguir passar. Né? Não, isso, a média de aprovação tem sido de 15%, 18%. Então, é um corte absurdo. E passa para a sociedade a ideia de corporativismo. É possível que não seja, mas a imagem que passa é de fechamento de mercado. E tem um segundo critério também, né? Será que o exame da ordem realmente avalia se aquele bacharel em Direito está apto para advogar? Porque quem faz o exame não é a própria OAB, é uma outra organização, né? Qual que é a visão dela de mercado, né? Houve um tempo que a própria OAB fazia o exame, inclusive por ter alguma formação em tributário, eu recebia as provas para dar nota. Lógico que nós não identificávamos o aluno, mas identificávamos a região. Então, vinha lá, excelentíssimo senhor juiz de direito de Sorocaba. Eu sabia que era um de Sorocaba, como vinha de Ribeirão Preto também. E era muito desagradável ter que dar uma nota de corte. Eu lamentava isso, porque eu não fiz exame. Corrigi provas por 4 anos, quando a UNAERP fazia, e depois pedi dispensa porque era um sofrimento. Era muito agradável ver trabalhos muito bem feitos, mas eram petições difíceis de discernir, de fazer, e era assim, muito doloroso para quem não fez o exame impedir alguém de exercer a advocacia. O senhor falou agora há pouco, né, que o senhor tem bastante estagiário, seu escritório de uma rede grande. Como o senhor vê os estagiários hoje? Auxiliam bastante o advogado, participam da advocacia ou continuam com mero funcionário que vai a um banco recolher uma guia? Pelo menos o do escritório do senhor. Vou falar, hoje nós somos acho que 54 estagiários ou 48, varia um pouco
dependendo da época do ano. Os estagiários hoje, no nosso escritório, eles têm participação ativa naquilo que a OAB permite fazer. Inclusive, depois de 2 anos de estágio, infelizmente a lei limitou a 2 anos o estágio, eles já fazem peças mais simples, mas acompanham. Nós temos um centro de estudos, eles comparecem, sempre a gente fala de assuntos jurídicos, mas também de assuntos voltados à formação do ser humano. Amanhã, por exemplo, vai alguém falar sobre jornalismo e arte, Daniela Penha, eu não conheço, irá fazer nesse centro de estudos nosso. Então, hoje, o estagiário, pelo menos no nosso escritório, e os da UNAERP são de excelente nível, como da Universidade Estadual, nível também primeiro mundo, eles têm, lógico que a escola é o principal, mas eles recebem subsídios que não teriam na faculdade e se envolvem muito fortemente com o exercício da advocacia, não com carreiras de magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, etc., as inúmeras carreiras que tem, que são ótimas para quem faz a faculdade de Direito. O senhor falou uma coisa muito interessante agora também. Como o senhor pegou um período lá atrás, como o senhor vê também os juízes hoje? Pela formação de hoje e a formação da época que o senhor advogou ativamente encontrando com esses juízes. Há diferença também? Por exemplo, na minha época, eu tinha profundo respeito pela magistratura. Quando vinha um desembargador ou ministro que vinha a Ribeirão, na época não tinha o Superior Tribunal, era só o Supremo, para nós aquilo era realmente ver um Deus ou um semideus. Esse respeito acabou, e sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, não pelos juízes de primeira instância, que ainda a grande maioria representa um profundo conhecimento da região, das leis, da realidade, dos costumes. Então eu vejo com muito bons olhos a primeira instância, segunda instância no Estado de São Paulo, tanto estadual como federal, vejo também num bom nível. Perdi o respeito como advogado pelas instâncias superiores. E a formação dos juízes hoje, pela essa modernidade, o senhor consegue fazer um paralelo, como era o juiz da década de 70, 80 aqui em Ribeirão Preto, né, com o juiz de agora, de 2000? Houve muita modificação, até porque a minha geração de advogados, o senhor é professor extremamente conceituado na UNAERP, a nossa geração foi formada para demandar, para demanda, para a luta judicial. E hoje a formação do advogado é mais voltada para o acordo, para orientação pré-demanda, etc. Então eu vejo que o juiz de hoje ele também está vocacionado por isso, até porque o Código de Processo Civil agora impõe nesse sentido. Então eu vejo que a magistratura hoje vai ser mais produtiva em termos de velocidade. Pode até perder um pouco em teor, em conhecimento, em humanidades, questões de conhecimento de humanidade, mas na aplicação do direito propriamente dito, acredito que seja com uma velocidade melhor e com ótima qualidade. Talvez essa mecanização tire essa humanidade que o senhor falou, né? O fato de protocolar pessoalmente no fórum e despachar com o juiz, porque hoje praticamente isso acabou, né? Acabou, não há mais, são raros casos de audiência, exceto a área de família, que o senhor leciona, mas, por exemplo, a área de cooperativismo, direito tributário, excepcionalmente haverá uma audiência. Isso eu acho que nós perdemos um pouco, né? Acho que perdemos bastante. Esse relacionamento. Mas ganhamos, talvez, em velocidade. E a grande queixa era a letargia do Poder Judiciário no Brasil. Continua, mas está melhorando. Conversamos um outro programa aqui com um juiz aposentado, ele falou isso, que antigamente esse contato do juiz e advogado era muito maior do que era hoje. Então os juízes conheciam todos os advogados. E conheciam as partes. As partes, isso também, né? Falou que era um direito romântico, né? Que hoje nós não estamos mais nesse romantismo, está na parte da virtualidade, né? E talvez, naquela época, os juízes entravam na magistratura, os exames continuam igualmente rigorosos, mas com mais idade, já com alguma experiência de advocacia ou de função pública. E hoje não entram muito jovens e talvez sem maior conhecimento da vida. O direito, a advocacia principalmente, né? Como o senhor vê essa parte da internet? Nós falamos agora há pouco dessas distribuições de ação via internet, que não vai ao fórum. O senhor vê um lado positivo disso ou um negativo? Eu vejo um lado positivo. Negar, e isso seria negar, usar energia elétrica, porque dá choque, pode dar choque. Eu acho que é irreversível,
traz qualidade em nível de velocidade. Nós ainda não temos uma resposta quanto ao conteúdo, porque é uma modernidade. Possivelmente, muitos não têm, juízes, promotores, a facilidade de fazer os trabalhos só por um computador. Aquela leitura do papel, a possibilidade de voltar a ver prova, talvez tenha acabado. Velocidade vai trazer com o tempo, e qualidade ainda nós temos que esperar um pouquinho para medir. A morosidade, o senhor falou agora há pouco aqui, o senhor tem alguma causa para essa morosidade do judiciário? É a qualidade do funcionário? É a burocracia das nossas leis? Eu acho que é a falta de estrutura do Poder Judiciário, não da magistratura. Os magistrados têm toda a estrutura, não tem abaixo de si. Os cartórios não estão adequados, as instalações são precárias nos fóruns, mesmo nos tribunais. É uma série de dificuldades ainda para que a justiça possa andar. Mas, com essa informatização, possivelmente esses obstáculos de instalações fiquem menos rigorosos. Supridas, né? O senhor acredita também que a quantidade de recursos que o Código de Processo permite, tanto penal como civil, seria um entrave também para essa, ou justificaria essa morosidade? Não, a morosidade é do judiciário, não é do advogado que peticiona. Todos nós, advogados, temos prazos. Quem não tem prazo é a magistratura. Então, não vejo como tirar recursos. Se diz muito isso, a ideia, possivelmente isso vai ocorrer, é uma pena, porque se nós tivermos um recurso acolhido numa Corte Superior, já justifica manter o recurso, porque a sentença estava errada. Como o escritório do senhor e a experiência do senhor também vive tanto na Justiça Estadual como na Federal, o senhor tem algum paralelo entre as duas justiças? Uma está mais à frente do que a outra ou não? Não. Varia da pessoa do juiz. A Justiça Federal talvez esteja mais estruturada materialmente, porque é uma justiça mais nova. Só nesse sentido, a qualidade dos magistrados, dos procuradores, do Ministério Público continua a mesma. Os juizados especiais, o senhor acha que ajudou a advocacia? Para o advogado? No começo, sim, mas hoje são tão letárgicos quanto o próprio Poder Judiciário. A própria máquina entrou naquela... Muita velocidade, a porta se abriu, e isso é bom, mas não houve resposta de quantidade suficiente para atender a demanda. Pela visão que o senhor tem também, a OAB, ela tem auxiliado os advogados, os recém-formados, ou ela está um pouco distante ainda? Ou precisaria estar mais próxima? Eu nunca participei da OAB, mas da minha época de advogado, eu até hoje ainda participo do escritório, com menor presença, mas ainda participo. Eu acho que a OAB deveria cuidar exclusivamente de prerrogativas e mais nada. Então, quando começa a OAB fazer negócio da Câmara Municipal, palpite ali, eu sou contra isso. Plano diretor do município, eu acho que né? O número de vereadores, eu acho que a OAB deve cuidar exclusivamente da prerrogativa do profissional. Eu acho que a OAB tem um papel fundamental no jovem advogado. Ela teria que ajudar esse jovem advogado, porque o mercado, que seria a minha opinião para o senhor, o mercado hoje está saturado? Não, é mercado para Campos para tudo. Quem faz o curso de Direito, seja o UNAERP, seja outra faculdade, tem um leque enorme de opções na vida. Advogar, propriamente dito, Ministério Público, Polícia, procuradores de municípios, de grandes empresas, e talvez a mais bonita das carreiras que o senhor exerce, a de professor. A gente brinca que quem faz curso de Direito não é advogado, né? É juiz, promotor, procurador de Estado, defensor público, né? Então tem uma gama de atividades. São opções muito boas, o que justifica ser uma faculdade que deva ser procurada, porque ela abre portas para uma atividade econômica. Dr. Brasil, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Deixo o convite para o senhor retornar à nossa casa. Eu que agradeço, porque sou filho da UNAERP e devo à UNAERP a minha formação profissional. E a você, nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção. Deixo o convite aqui para o nosso novo encontro de outro assunto importante para a nossa sociedade. Fique com Deus.